Pessoal, vamos aqui iniciar com o conceito de função. A gente já viu em sala de aula o conceito de função, mas nessa aula aqui eu vou dar uma reforçada, tá? Vou trazer aqui um exemplo, tá bom? Vamos supor, hipoteticamente, que um litro, um litro de gasolina, de combustível, né? Custe exatamente R$ 4. Então, vou colocar um valor menor, né? Um valor bem pequenininho, R$ 3. Aí aqui vamos formar o conjunto de litros abastecido, tá? E aqui nós vamos ter o conjunto dos valores pagos, tá bom? Por exemplo, se uma pessoa abastecer 1 litro, ela vai pagar quanto? Ela vai pagar R$ 3, não é isso? Se ela abastecer 2 litros, ela vai pagar quanto? R$ 6. E se ela abastecer 3 litros, ela vai pagar R$ 9, tá bom? Então, perceba que para uma quantidade de litros abastecido, o que é que eu vou ter aqui? Ó, eu vou ter um valor de referência pago, tá? 2 litros eu pago R$ 6, 3 litros eu pago R$ 9, tá? E assim, ó, sucessivamente, né? Assim sucessivamente. E aqui também. O que é que está acontecendo aqui, pessoal? O que é que está acontecendo aqui? Veja que para me chegar nesse valor aqui pago, o que é que eu faço? Eu pego a quantidade de litros que eu abasteço e multiplico por quanto? Multiplico por 3. Ó, 1 vezes 3, 3. Abasteci 2 litros. Como é que eu cheguei em R$ 6? É só pegar a quantidade de litros e multiplicar por quanto? Por 3. 2 vezes 3, 6. Né? Pensa, se você abastece 2 litros e cada litro é R$ 3, você vai pagar quanto? 6, né? Mesma coisa aqui, ó. Se eu abastecer 3 litros, 3 vezes 3 eu pago quanto? 9. Por que eu estou fazendo isso? Porque, veja, se você abastecer X litros, quanto é que você vai pagar? Você vai pagar o quê? 3 vezes X, né? Percebe isso, pessoal? Que é sempre assim? Ó, você abastece um certo valor aqui e o valor que você paga é 3 vezes a quantidade de litro abastecido, tá? Veja, aqui, ó, aqui eu tenho um conjunto, que é a quantidade de litro abastecido, e aqui eu tenho um conjunto dos valores pagos. Essa relação de dependência entre dois conjuntos é o que chamamos de função, tá? Então aqui temos uma função que relaciona quantidade de litro com o valor pago em real, tá? Então, o que é uma função? Como eu falei em sala de aula, uma função, pessoal, vai ser a relação entre dois conjuntos, tá? Onde eles se relacionam e vai existir uma equação matemática que modela essa relação. Por exemplo, o valor que você paga depende da quantidade de litros que você abastece, concorda? Ó, o valor pago depende da quantidade de litros que eu abasteço. E essa quantidade é paga por essa lei matemática aqui, ó, 3x, tá? Por exemplo, se eu abastecesse 10 litros, quanto é que eu pagaria? 10 litros. Ó, o valor pago para 10 litros, ó, o valor pago para 10 litros vai ser 3 vezes quem? Vezes 10, né? Isso vai dar quanto? R$ 30, tá? Então, uma função vai ser uma relação entre dois conjuntos, tá? Uma relação de dependência que vai ser modelado por uma equação matemática
E a essa equação e essa relação damos nome de quê? De função, tá? E você pode pegar os valores de uma função dos seus conjuntos e colocar em um sistema de plano cartesiano para ver qual é o gráfico que vai ser formado, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui os litros que eu abasteci e aqui vou colocar o valor em real, tá? Eu vou ver qual é o gráfico que vai aparecer. Por exemplo, se eu abastecer 1 litro, eu pago quanto? Eu pago... Vou colocar como se aqui fosse de 3 em 3, tá? Faz de conta que isso aqui, ó, cada tracinho desse aqui é 3 unidades, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Pronto, para ficar bem com uma escala diferente, tá certo? Pronto. Ó, quando eu abasteço 1, eu pago 3. Aí eu vou lá juntar, né? Aqui, ó. Toda vez que eu coloco 1 litro, eu pago R$3. Se eu abastecer 2 litros, eu pago quanto? Eu pago aqui, ó, 6. Tá bom? Tá aqui. Se eu pago R$6. Eu vi que se eu abastecer 3 litros, eu pago quanto? Eu vou pagar 9. Aqui, 9. E se eu abastecesse 4 litros, pessoal, eu ia pagar 12. Tá? Ia ficar aqui, ó. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou juntar esses pontos que eu achei aí para ver qual é a figura que aparece, né? Então, se você juntar aqui, ó, esses pontos, tá meio troncho, mas vocês vão perceber que vai aparecer uma reta, né? Aparece uma reta, tá bom? Então, basicamente, a função que vamos estudar nesse bimestre é a função do primeiro grau, tá? É uma função de primeiro grau. E o gráfico de uma função de primeiro grau, pessoal, é uma reta, tá? Eu não estou dizendo, pessoal, que todo gráfico é uma reta. Eu estou afirmando que o gráfico de uma função de grau 1, de primeiro grau, sempre vai ser o quê? Vai ser uma reta, beleza? Eu vou mostrar aqui mais exemplos para vocês. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Outra situação hipotética. Está falando assim. Uma piscina está sendo esvaziada com a vazão de 50 litros por minuto. Esta piscina contém 300 litros. Vamos fazer aqui uma relação, ó, dos litros que está saindo dessa piscina, tá? E vamos relacionar com o tempo. Como assim, professor? Ó, vamos lá. Quando essa piscina tem 300 litros, que é a capacidade dela, perceba que a torneira não foi ligada. O que é uma vazão? É isso aqui, é como se fosse uma torneirinha aqui, ó. Você tivesse aqui uma torneirinha, tá? Aí você vai ligar para secar a piscina. Então, quando tem 300 litros, quer dizer que não passou nenhum tempo dessa torneira aberta. Então, o tempo é zero, concorda? Então, se está os 300 litros aqui dentro, então a torneira não foi ligada, tá? A torneirinha aqui, ó, não foi ligada. Agora, o que é que ele está falando? Cada vez que sai 50 litros, passa 1 minuto. Então, ó, quando passar 1 minuto, esses 300 litros aqui vai perder 50. Então, fica quanto aqui, ó? 250, concorda? Ó, perceba que daqui para cá, ó, eu perdi 50 litros, né? Então, toda vez que eu perco 50 litros, aqui aumenta 1 minuto, tá? Então, ó, vou perder mais 50 litros. Vai para quanto? 200 litros. Se passar mais 1 minuto, é para quantos minutos? 2. Aí, quando for 3 minutos, aqui vai ter quantos litros? 150. Aí, quando passar 4 minutos, aqui vai ter quantos litros? 100. E assim sucessivamente. Então, aqui temos um exemplo de outra função, né? Uma função que relaciona o tempo com a vazão de uma piscina, tá? Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses dados aqui e jogar aqui no gráfico para saber se vai ser uma reta também, tá? Então, eu percebi o seguinte. Eu vou colocar aqui sendo o tempo, tá?
Aqui sendo o tempo e aqui sendo os litros. Faça de conta que aqui no caso, no eixo dos litros, cada tamanho desse aqui seja 50, tá? Então, ó, quando passou zero minuto, a minha piscina estava aqui, ó. Ela tinha 300 litros, tá? Porque ela estava cheia. Aí o que é que vai acontecendo? Na medida que o tempo for aumentando, essa quantidade de litros vai diminuindo, tá, pessoal? Veja, quando passar um minuto, ó, passou um minuto, vai ter quanto aqui, ó? Vai ter 250 litros. 250 litros. Então vai estar aqui, ó. Beleza? É fácil. Aí quando passar 2 minutos, ó, quando se passar 2 minutos, essa piscina tem quantos litros? 200. Aqui, ó. 2 minutos, a minha piscina vai ter 200 litros. Beleza? Aí quando se passar 3 tem 150. Aqui, ó. Quando se passar 3 tem 150. E quando se passar 4 vai ter 100. Beleza? Aqui, ó. Aí o que é que eu vou fazer? Vou juntar esses pontos. Juntar esses pontos aqui para ver se forma uma reta, tá? Vou tentar aqui. E realmente, né? O gráfico aqui, ó, é de uma reta, tá? Então a relação entre esses dois conjuntos é uma função, tá? É uma função de primeiro grau. Para ser uma função de primeiro grau, a gente ainda vai saber quando é que dois conjuntos é função, tá? Porque tem situações que não é função. Mas para ser de grau 1, tá? Um dos requisitos é o gráfico ser uma reta. Ela pode ser uma reta crescente, né? Como essa daqui, ó. Perceba que a reta aqui é crescente, né? Ela cresce com o passar da situação, né? E aqui, com o passar da situação, no caso do tempo, ela vai decrescendo, percebe? Beleza? Então, o gráfico de uma função do primeiro grau, pessoal, sempre vai ser uma reta. Ela pode ser crescente, ou ela pode ser decrescente, ou ela pode ser também constante, tá? Depois eu dou um exemplo em sala de aula, quando é que ela é constante. Vamos lá. Aí aqui, ó, eu trouxe um gráfico já pronto, né? Um gráfico em relação ao tempo e o deslocamento de um carro, tá? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, o tempo e a distância, ó. Quando o tempo era 0 minuto, esse carro estava parado, por exemplo, no quilômetro 5, tá? Aí, por exemplo, quando o tempo era de 5 minutos, esse carro passou no quilômetro 10. Tá aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Quilômetro e o tempo. Quando era 15, não, quando era 10 minutos, esse carro passou no quilômetro 15. E quando era 15 minutos, esse carro passou no quilômetro 20, tá? Então, estou relacionando o conjunto dos tempos com o deslocamento dele. Aí tá aqui a reta, né? Ó, quando era 0, quando estava no 0, ele estava aqui, ó. Tá vendo? No quilômetro 5 aqui, ó. Quando o relógio estava parado, esse aqui era o quilômetro que o carro estava. Por isso que esse aqui, ó, 0 para o tempo, 5 km para a distância. Agora, quando se passou 5 minutos, aqui, ó, ele estava no quilômetro 10. Quando se passou 10 minutos, ele estava no quilômetro 15. E quando se passou 15 minutos, ele estava aqui, ó, no quilômetro quê? 20, tá? E mesma coisa aqui, ó. Ó, se passasse mais 5 minutos, ele estaria no minuto 20, né? Aí, em que quilômetro ele estaria lá? Aqui, ó. Estaria aqui, ó. E a gente vê, pessoal, que esse gráfico aqui também é uma reta, tá? E aqui você tem aquilo que a gente chama de movimento uniforme, né? É um movimento uniforme, tá? E o gráfico aqui desse tipo de movimento é uma reta também, tá certo? É uma reta e configura uma função do primeiro grau, né?
Por exemplo, quando você vai estudar, você aprende aquela fórmula do sorvete, né? Tipo S é S0 mais VT, né? Se não estudou, vai estudar ainda, né? Na primeira série, onde isso aqui é espaço final, espaço inicial, velocidade vezes tempo. Mas a aula não é sobre isso aqui não, tá? Só estou colocando aqui caso você lembre disso de alguma situação. Mas, né, ao relacionar o conjunto dos tempos e o deslocamento, a gente percebe que é uma função, tá? É uma função. E quando joga no gráfico, realmente, ó, aqui, ó, dá uma reta, né? Então, é uma informação importante. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo que é com corrida de táxi, tá? Antigamente, pessoal, quando não existia Uber, claro que vocês sabem que existe táxi, né? Mas antigamente não tinha Uber, né? Era só táxi. O que é que acontecia? Quando você entrava no táxi, existia uma taxa que você já pagava. Sentou, já paga aquele valor. Às vezes era R$ 2, às vezes era R$ 4. Como assim, professor? Vamos dizer que você está no shopping Mangabeira, no shopping Tambiá, né? E seus pais pedem um táxi para ir para casa, tá? Assim que vocês entrassem no táxi, vocês já estavam devendo R$ 2. O nome disso era bandeira. Aqui, ó. Tá? No meu caso aqui, ó, a bandeira é R$ 2, tá? Então, assim que vocês entrassem no táxi, já estava devendo R$ 2. E como é que era calculado, professor? O valor que a gente ia pagar. Aí, dependia do taxista, né? Por exemplo, no meu exemplo aqui, eu coloquei o seguinte, eu coloquei que você vai pagar R$ 5 a cada quilômetro que você andar, tá? Como assim? Vamos lá, vamos relacionar isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui os quilômetros andado, tá? E o valor que você vai pagar. Vamos dizer que a sua casa tá a 3 quilômetros, tá? Então você vai andar 3 quilômetros. Veja, se para cada quilômetro é R$ 5, e você vai andar 3, então 3 vezes 5 é 15, né? Vai ser R$ 15, R$ 15, que é o valor que você vai pagar dos quilômetros que você andou no carro, mais R$ 2 da bandeira. Entendeu? A bandeira é o valor fixo. Independentemente de quantos quilômetros você rodar, sempre vai pagar R$ 2 mais a quantidade de quilômetros que você vai andar. Ah, professor, então se eu, no caso, fosse 4 quilômetros de distância, aí seria 4 vezes 5, seria R$ 20 mais R$ 2 da bandeira. Mesma coisa aqui, ó. Se fosse 5 quilômetros a sua casa, seria R$ 25 mais R$ 2 da bandeira. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou fazendo. É assim, ó. Se você andar 6 quilômetros, ó, não é assim? É R$ 5 vezes a quantidade de quilômetros que você roda, mais R$ 2 da bandeira. Por isso que ia ficar 30 mais 2, entendeu? Pronto. Então, e se você rodar X quilômetro, quanto é que você vai pagar? Você paga 5 vezes a quantidade de quilômetros que você roda, mais R$ 2. Então, essa é a lei dessa função, tá? Então, você tem aqui ó, o conjunto dos quilômetros rodados e você tem aqui o conjunto dos valores pagos. O que é que eu vou fazer? Vou colocar lá no gráfico. Deixa eu só colocar aqui os valores, tá? Aqui deu 17, aqui dá 22, aqui dá 27 e aqui dá 32, tá? Vamos colocar aqui mesmo fora de escala. 3 quilômetros, 4, 5 e 6. Vou colocar fora de escala, tá? Vamos dizer que aqui é 17. Vamos dizer que aqui é 22 e aqui é 27, tá? Então, 3 quilômetros eu pago R$ 17. 4 quilômetros eu pago R$ 22. E 5 quilômetros eu pago R$ 27. Veja que mesmo fora de escala, pessoal, se eu juntar aqui esses pontos, ó, se eu fizer aqui, ó, unir esses pontos, eu também vou ter uma reta, né? Por que vou ter uma reta?
Porque essa relação aqui, ó, o valor que eu estou pagando, o valor que eu estou pagando depende da quantidade X de quilômetro que eu vou rodar, né? Claro, pensa, o valor que você paga depende da distância que você vai pegar o táxi até a sua casa, né? E essa distância é medida em quilômetro. Como eu não sei a distância da sua casa para onde você está pegando o táxi, eu chamo de X, tá? Então, o valor que eu estou pagando depende da quantidade X que eu vou andar. E isso é regulado por essa equação. 5 vezes X mais 2, tá? E o gráfico é esse aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, não é difícil, né? A função vai ser uma relação entre duas grandezas não, entre dois conjuntos, tá? Que vai ser modelado por uma função matemática e cujo gráfico é uma reta, tá? Deixa eu ver se tem mais exemplo aqui. Pronto, aqui, pessoal, aqui é o seguinte, isso aqui é um gráfico. A gente não vai estudar isso aqui agora, porque isso aqui é função exponencial, tá? Isso aqui é função exponencial. Só que eu quis mostrar para vocês que isso aqui é uma função que relaciona. Vê só, é assim. Ó, isso aqui, imagina que isso aqui é um quadrado, tá? A área de um quadrado, pessoal, é essa parte aqui de dentro. Ó, tá bom? A área de um quadrado é esse espaço que ele ocupa aqui dentro. Tá bom? Então, intuitivamente, você percebe o seguinte, que quanto maior for o lado, percebe? Maior é a área, concorda, pessoal? Né? Quanto maior for o lado do quadrado, com certeza, maior vai ser essa área aqui, ó. Essa área aqui de dentro. Tá certo? Então, perceba que aqui, ó, eu tenho um certo lado, mas perceba que esse lado aqui é maior, tá? É um L maior, é um lado maior. Então, na medida que eu aumento o lado, eu aumento a área, tá? Então, mesmo que você não entenda esses valores agora, o que está fazendo aqui é o seguinte, é uma função. Ele está relacionando o lado do quadrado com a área, tá? O que é que esse gráfico está dizendo? Que quando o lado mede 1, a área mede 1. Tá aqui, ó. Não precisa entender os valores. Eu só quero que você perceba que esse gráfico não é uma reta, tá? Ó, quando o lado é 2, a área do quadrado é quanto? 4. Perceba o que eu falei, ó. Na medida que eu aumento o lado, eu estou aumentando a área, tá? E quando, ó, veja como aumenta muito, ó. Quando o lado do quadrado é 3, a área é quanto? É 9. E quando o lado do quadrado é 4, olha a área lá em cima. A área é 16, tá? Aqui, ó. Aí quando você junta esses pontos, você vai ter essa curva aqui em laranja. E perceba que essa curva, pessoal, não é uma reta, tá? Não é uma reta. Na verdade, também não é um exponencial, não, tá? Eu errei. Isso é um arco de parábola. Mas que não é para a gente estudar agora. Eu trouxe isso aqui para vocês saberem que existem outras funções cujo gráfico não é uma reta, tá? Não é uma reta. Nesse caso aqui, a gente tem uma parábola, que vai ser um assunto a ser estudado depois, tá? Eu quero mostrar para vocês que se fosse do primeiro grau, tinha que ser o que, pessoal? Tinha que ser uma reta, ou crescente, né, assim, ou uma reta crescente, ou o quê? Ou uma reta decrescente. Mas claramente isso aqui não é uma reta, tá? Lembra que eu falei que existem outros tipos de gráfico? Vou mostrar outro. Pronto, esse aqui, pessoal, ó. Esse gráfico aqui é o seguinte. Qual a relação desse gráfico? Ó, você tem aqui, ó, a altura em centímetro, tá? E a idade. Como assim? Por exemplo, ó, você tem aqui a idade medida em meses, tá bom? Vamos dizer que um bebê que nasce com essa altura aqui, ó, tá? A altura dele está entre 40 e 50 centímetros. Aí quer dizer que essa curva aqui, ela vai modelar a altura desse bebê no tempo. Como assim, professor? Foca só nesse pontinho aqui, tá? Um bebê que nasceu com 40, entre 40, vamos dizer que esse bebê nasceu com 45 centímetros. Então vamos dizer que seria esse pontinho aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte,
que quando passar um mês, esse bebê vai estar com essa altura aqui, ó. Tá vendo? Um pouco mais que 45. Quando esse bebê, por exemplo, tiver com 4 meses, a altura dele vai ser essa daqui, ó. Vai ser essa daqui. Ou seja, já um pouco acima de 50. E assim, pessoal, sucessivamente, tá? Então, o ponto de início aqui depende assim, vai depender da altura que ele nasce, né? Por exemplo, um bebê que nasce, por exemplo, aqui, exatamente com 50. Deixa eu colocar outra cor aqui. Um bebê que nasce aqui, por exemplo, com 50. Vai ser essa curva aqui, né? 50. Isso quer dizer que um bebê que nasce com 50 centímetros, quando passar um mês, ele vai ter essa altura aqui, ó. Aqui, pessoal. Essa aqui. Ou seja, uma altura que vai ficar entre 50 centímetros e 60 centímetros. Perceba que isso aqui também não é uma reta, né? É uma curva mais ou menos assim, né? Assim, né? Então, isso aqui não configura uma função de primeiro grau, tá? Claro, é uma relação, existe uma relação, sim, de idade, eu tenho um conjunto das idades e eu tenho um conjunto das alturas. Com certeza. Há, sim, uma relação desses elementos com esses elementos, mas que não é um gráfico de uma função de primeiro grau. Beleza, pessoal? Então, para início, o que eu tenho para falar é apenas esse conceito, tá? Que função vai ser uma relação entre dois conjuntos, tá? Essa relação vai ser modelada por uma equação matemática na variável x, beleza? E que, ao lançar no plano cartesiano, vamos ter um gráfico cujo nome da figura desse gráfico é uma reta, que pode ser uma reta crescente ou uma reta o quê? Decrescente. Beleza, pessoal? Essa aula, pessoal, é uma aula rapidinha, tá? É uma aula para complementar o que a gente já viu em sala de aula. Espero que vocês possam ter as suas dúvidas e caso ainda tenha dúvida, vocês podem me procurar no privado dentro do horário de aula, né? Que é de 1h30 às 5 horas. Beleza, pessoal? Até mais.